Setembro 1, lendo a história de Deus. Ezequiel 13 a 16. Ezequiel 13. A condenação dos falsos profetas. A palavra do Senhor veio a mim. Ele disse: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando conforme a sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais, no meio de ruínas. Vocês não fecharão as brechas do muro a fim de repará-lo para o povo de Israel, de modo que ele pudesse resistir firme no combate no dia do Senhor. As suas visões são falsas, as suas adivinhações, mentira. Dizem, assim declara o Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, assim declara o Senhor? Mesmo eu não tendo falado? Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa das suas palavras falsas e das suas visões mentirosas, estou contra vocês, declara o soberano Senhor. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros do povo de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então, vocês saberão que eu sou o soberano Senhor, porque fazem o meu povo se desviar, dizendo-lhe, paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal que esse muro vai cair. Virá chuva torrencial e derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará, onde está a caigação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor, na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação, chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês cobriram de cal e o levarei ao chão, para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Assim, esgotarei a minha ira contra o muro e contra aqueles que o cobriram de cal. Direi a vocês, o muro se foi, bem como aqueles que o cobriram de cal. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz, declara o soberano Senhor. Quanto a você, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo que profetizam conforme a sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ai das mulheres que costuram faixas de feitiço para usar nos seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a própria vida? Vocês que profanaram no meio do meu povo em troca de punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano Senhor, estou contra as suas faixas de feitiço, com as quais prendem o povo como se fossem passarinhos. Eu o arrancarei dos seus braços, porém em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês desencorajam o justo com mentiras, quando eu não o afligi, e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos, para que vivessem. Por isso, vocês não voltarão a ter visões falsas e nunca mais praticarão adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 14. A condenação dos idólatras.
Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Portanto, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante do rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei a ele segundo a sua idolatria. Farei isso para reconquistar o coração do povo de Israel, que me abandonou em troca de todos os seus ídolos. Por isso, diga ao povo de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvia-se dos seus ídolos e renuncie a todas as suas práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e, depois, for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, responderei a ele. Voltarei o rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta. Estenderei o braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados, para que o povo de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine com todos os seus pecados. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, declara o soberano Senhor. Julgamento inevitável de Jerusalém. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei o meu braço contra ela para cortar o seu sustento, enviar-lhe fome e exterminar os seus homens e os seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos, declara o soberano Senhor. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação, eles a deixarem sem filhos e ela ficará abandonada de tal forma que ninguém, com medo dos animais, passe por ela, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor. Mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só a si mesmos livrariam e a nação seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra e eu exterminar dela os homens e os animais, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando os seus homens e os seus animais, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano Senhor, quanto pior será quanto eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo o que fiz ali. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel 15. Jerusalém, a videira inútil. A palavra do Senhor veio a mim. Ele disse, filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta. Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? Depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as 2 extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para
coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, assim diz o soberano Senhor: como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, assim tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o meu rosto contra eles. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis, declara o soberano Senhor. Ezequiel 16. Jerusalém como uma esposa infiel. Veio a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, faça Jerusalém conhecer as suas próprias práticas detestáveis e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor a Jerusalém. Quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu, a sua mãe, Eteia. O seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois, no dia em que nasceu, foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando no seu sangue, e enquanto jazia ali no seu sangue, eu disse: viva! Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Os seus seios se formaram e o seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então, estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, declara o soberano Senhor. E você se tornou minha. Eu a banhei com água e, ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei em você um vestido bordado de sandálias de couro fino, e a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, coloquei-lhes braceletes nos braços e uma gargantilha no pescoço, uma argola no nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim, você foi adornada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. A sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e prosperou a ponto de ser rainha. A sua fama espalhou-se entre as nações por causa da sua beleza, porque o esplendor que eu dei a você tornou perfeita a sua formosura, declara o soberano Senhor. Contudo, você confiou na sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas das suas roupas para adornar santuários locais, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com o meu ouro e a minha prata, e fez ídolos em forma de homem para você e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com as suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso, até a comida que dei a você, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel. Você lhes ofereceu como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, declara o soberano Senhor. Além disso, você pegou os seus filhos e as suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou aos ídolos para serem devorados. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou aos ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como na sua prostituição, você não se lembrou dos dias da sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando no seu sangue. Ai, ai de você, declara o soberano Senhor, somando-se a todas as suas outras maldades. Em cada praça pública você construiu para você mesma outeiros e santuários elevados. No começo de cada rua você construiu os seus santuários elevados e deturpou a sua beleza, oferecendo o corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse.
Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos carpulentos, e provocou a minha ira com a sua crescente promiscuidade. Por isso, estendi o braço contra você e reduzi as suas fronteiras. Eu o entreguei ao desejo das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram envergonhadas com a sua conduta lasciva. Insaciável, você também se prostituiu com os assírios, mas, mesmo depois disso, não ficou satisfeita. Então, você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Quão adoecido está o seu coração, declara o soberano Senhor. Quando você fez todas essas coisas, age como uma prostituta descarada. Quando construía os seus outeiros em cada esquina e fazia os seus santuários elevados em cada praça pública, você não se comportou como prostituta porque desprezou o pagamento. Sua mulher adúltera, você prefere estranhos ao próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Na sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Com você acontece o oposto. Você é que faz o pagamento, mas nada recebe em troca. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor, porque você tem extravasado a sua luxúria e exposto a sua nudez em promiscuidade com os seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles. Vou ajuntar todos os seus amantes, com quem você teve tão grande prazer, tanto os que você amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Eu emitirei a sentença estabelecida para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e de indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu a entregarei nas mãos dos seus amantes, e eles despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas, apanharão as suas joias finas e a deixarão nua. Trarão uma multidão contra você que a apedrejará e a despedaçará com as suas espadas. Eles destruirão a fogo as suas casas e infligirão a você castigo à vista de muitas mulheres. Porém fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação, cheia de ciúme, se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não ficarei irado. Por você não se ter lembrado dos dias da sua infância, mas ter provocado a minha ira contra todas essas coisas. Certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez, declara o soberano Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia a todas as suas outras práticas detestáveis? Todos os que gostam de citar provérbios citarão este provérbio sobre você. Tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha da sua mãe que detestou o marido e os filhos. E você é uma verdadeira irmã das suas irmãs que detestaram o marido e os filhos. A mãe de vocês era Eteia, o pai a morreu. A sua irmã mais velha era Samaria, que vivia com as filhas ao norte de você. E a sua irmã mais nova, que vivia com as filhas ao sul, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou as suas práticas detestáveis, mas também em todos os seus caminhos. Logo se tornou mais depravada do que elas. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, a sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e as filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, mas não ajudavam os pobres e necessitados. Eram altivas e cometeram práticas detestáveis diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria
não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem praticado mais coisas detestáveis do que elas e tem feito as suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as suas práticas detestáveis. Suporte a sua desgraça, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis que os delas. Elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua desgraça, pois você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e de Samaria, com as respectivas filhas, e a sua sorte com elas, para que você suporte a sua desgraça e seja humilhada por tudo o que fez, o que serviu de consolo para elas. Quanto às suas irmãs, Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas voltarão a ser como antes, e você e as suas filhas voltarão ao que eram antes. Você não mencionaria o nome da sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes de a sua maldade ser trazida a público. Mas agora você é alvo de zombaria das filhas de Edom, de todos os vizinhos dela, e das filhas dos filisteus, de todos os que vivem ao seu redor e que a desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas detestáveis, declara o Senhor. Assim, diz o soberano Senhor, eu agirei com você como você agiu, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então, você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber as suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, mas não por causa da minha aliança com você. Por isso, estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer expiação em seu favor por tudo o que você tem feito, você se lembrará, se envergonhará e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação, declara o soberano Senhor. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.